1 Coríntios capítulo 15, verso 57, diz a palavra do Senhor: Mas graças a Deus, que nos dá a vitória através de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você acredita nisso, junte-se a nós para dizer: Mas graças a Deus, que nos dá a vitória através de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, meu assunto nesta noite é como ser liberto de espíritos malignos ou demônios. Certa vez preguei num lugar onde o pastor disse: Bem, você pode orar pelas pessoas, mas não os chame de demônios. Ele estava no comando e eu concordei. Mas demônios e espíritos malignos são usados de forma intercambiável. No Novo Testamento, eu vou ensinar como você preferir, como ser liberto de demônios, ou como ser libertos de espíritos malignos. Mas o importante é como ser liberto. Agora vou tentar dar um breve esboço. Uma visão bastante completa deste assunto, que considero um dos assuntos mais negligenciados na igreja contemporânea. Existem algumas pessoas que exageram na libertação e pregam apenas sobre demônios. E grande maioria dos pregadores simplesmente tentam se comportar como se eles não estivessem lá. Mas a verdade é que eles estão aí muito próximos. Alguns deles em alguns de vocês. Vou ler Marcos capítulo 1, versículo 23. Este é o primeiro milagre específico registrado no ministério terreno de Jesus. E é muito significativo. Marcos capítulo 1, versículo 23 e os seguintes diz: Havia um homem na sinagoga deles, com um espírito imundo, que é outra palavra para um espírito maligno. E ele clamou, não o homem, mas o espírito no homem: Deixe-nos em paz, o que temos a ver com você, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir. Eu sei quem é você, o Santo de Deus. Agora é notável que o demônio soubesse imediatamente quem era Jesus. Os discípulos levaram cerca de 1 ano e meio para descobrir o que o demônio soube imediatamente. Mas Jesus o repreendeu dizendo: Saia, fique quieto. Ou em grego, fique amordaçado e saia dele. Agora Jesus não estava falando com um homem. Ele estava falando com o espírito no homem. E então diz: quando o espírito imundo o convulsionou e gritou em alta voz, o espírito saiu dele, do homem. Este é um exemplo muito significativo no ministério de Jesus. Ele não expulsou o homem da sinagoga, ele expulsou o demônio do homem. Agora, em muitas congregações hoje, se um homem se comportasse assim, eles expulsariam o homem da igreja e deixariam o demônio dentro do homem. Jesus sabia que não estava lidando com o homem. Ele sabia que estava lidando com o espírito no homem. Foi um contato direto de espírito para espírito entre Jesus e o homem. E então diz, eles ficaram todos maravilhados, de modo que questionaram entre si, dizendo: o que é isso, uma nova doutrina com poder? Pois com autoridade ele comanda e até os espíritos imundos lhe obedecem. Isso é algo que eles não tinham visto antes. E imediatamente sua fama se espalhou por toda a região da Galileia. Quero que você entenda que inicialmente Jesus foi conhecido entre seu povo como o homem que pode expulsar os espíritos malignos. Esse foi o primeiro impacto de seu ministério público. Outros aspectos de seu ministério aparecerão mais tarde, mas a primeira coisa que impressionou as pessoas foi que ele sabia como lidar com os espíritos malignos. Então, um pouco mais tarde, diz em Marcos capítulo 1, versículo 32, naquela mesma noite, e foi a noite porque os judeus ortodoxos não viajaram nenhuma distância no sábado, e era sábado. Então eles tiveram de esperar até o pôr do sol para se movimentar. Naquela noite, quando o sol se pôs, eles trouxeram até ele todos os doentes, aqueles que estavam, prefiro dizer, demonizados. Meu texto diz possuído por demônios, mas essa é uma frase muito enganosa e não tem nada a ver com o grego original.
O original grego é uma palavra e significa ser demonizado. Pesquisei no dicionário inglês Collins e diz que ser demonizado significa ser afligido por um demônio, e é exatamente isso. O problema com a palavra possuído é que ela sugere propriedade. E as pessoas dizem indignadas: você quer dizer, estou possuído pelo diabo? Definitivamente não. Se você é cristão, está possuído por Jesus, mas pode ser demonizado. Pode haver áreas em sua personalidade onde você não está no controle total. Era isso que acontecia com esse homem. Ele era aparentemente um adorador regular na sinagoga, mas o poder do Espírito Santo em Jesus forçou a sair algo que talvez o homem nem soubesse que estava ali. Esse espírito não se opôs à sinagoga. A única coisa que ele se opôs foi a Jesus. Era isso que ele não suportava. À noite, quando o sol se pôs, eles trouxeram até Jesus todos os que estavam doentes e aqueles que foram demonizados. E toda a cidade estava reunida à porta. Então ele curou muitos que estavam doentes com várias doenças e expulsou muitos demônios. Agora observe que eles vieram para serem curados de suas doenças, mas ao proporcionar cura para eles, Jesus expulsou muitos demônios. Em outras palavras, muitos demônios são a causa de muitas doenças. E para ser liberto da doença, você tem que ser liberto do demônio. Agora vamos continuar nesse capítulo. Marcos capítulo 1, versículo 39. Jesus pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia e expulsava demônios. Por favor, note que não foi algo que ele fez ocasionalmente, em caso de emergência. Foi uma característica regular e contínua do seu ministério. Onde quer que ele pregasse, ele expulsava demônios. As duas coisas caminhavam juntas e Jesus nunca separou a pregação de expulsão de demônios e de cura. E um dos desastres da igreja contemporânea é que essas coisas se separaram. Portanto, muitas pessoas precisam de libertação, não conseguem, e muitas pessoas precisam de cura, mas não conseguem. Agora vejamos apenas mais uma passagem sobre este ministério que está em Lucas 4:41. E este é o mesmo evento descrito por Lucas. Lucas 4, versos 40 e 41. Quando o sol se punha, todos aqueles que estavam doentes com várias enfermidades os trouxeram a ele, e impôs as mãos sobre cada um deles e os curou. E de muitos também saíram demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Observe novamente que Jesus nunca separou a cura de expulsão de demônios, porque os demônios são a causa de muitas doenças, às vezes direta e às vezes indiretamente, criando atitudes nas pessoas que as impedem de receber cura pela fé. Então olhamos em Lucas 13, verso 11 e os seguintes. Havia uma mulher que tinha um espírito de enfermidade há 18 anos e estava encurvada e não conseguia de forma alguma se levantar. Observe que aparentemente era uma condição totalmente física, mas foi causada por um espírito maligno de enfermidade. E se você ler o registro, Jesus não orou por cura. Ele lidou com o espírito de enfermidade. E então no final ele disse: não deveria esta mulher, sendo uma filha de Abraão, a quem Satanás amarrou por 18 anos, ser libertada deste vínculo no dia de sábado? Observe que Jesus disse que Satanás amarrou esta mulher em uma condição de enfermidade física por 18 anos. Aparentemente a situação era totalmente física, quando na verdade a verdadeira causa foi um espírito de enfermidade. Quando o espírito saiu, aquela mulher que esteve encurvada durante 18 anos conseguiu se levantar. E então vamos ver o que Jesus disse um pouco mais tarde. Em Lucas 13, versículo 32. E ele disse: vai dizer àquela raposa, e esse era Herodes: eis que eu expulso demônios e faço curas hoje, e amanhã e no terceiro dia serei aperfeiçoado. Eis que expulso demônios e faço curas hoje, e amanhã e no terceiro dia serei aperfeiçoado. E no terceiro dia, um hebreu para o dia seguinte, hoje, amanhã, o terceiro dia. Como ele começou? Fazendo curas e expulsando demônios. Você sabe por que ele fez assim? Porque era o jeito certo. Ele nunca precisou melhorar.
Ele começou certo, terminou certo. Ele começou assim, terminou daquele jeito. Tudo o que precisamos de fazer é fazer da maneira que Jesus fez. Não precisamos melhorar seus métodos. Agora quero que você veja como Jesus equipou seus discípulos. E deixe-me dizer, enquanto procuro a passagem, Jesus nunca enviou ninguém para pregar o evangelho sem instruí-lo e equipá-lo especificamente para lidar com demônios. Não é bíblico enviar pessoas para evangelizar sem equipá-los para lidar com espíritos malignos. Foi assim que ele tratou os primeiros 12 apóstolos. Mateus capítulo 10, e quando ele chamou os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsá-los e para curar todos os tipos de doenças e todos os tipos de doenças. Observe a primeira autoridade que ele lhes deu. Não foi para curar doenças, mas para expulsar espíritos malignos. E então estas foram as instruções que ele lhes deu. Versículo 7, ao prosseguir, pregue dizendo que o reino dos céus está próximo. Não apenas diga, demonstre-o. Cure os enfermos, limpe os leprosos, ressuscite os mortos, expulse os demônios. Essas eram as ordens marcha. Você diz, irmão Prince, você já viu os mortos ressuscitarem? Sim, eu já vi. Vi 2 pessoas ressuscitarem dos mortos no Quênia, quando eu era missionário lá. Ele ainda está fazendo as mesmas coisas hoje. Por que deveríamos mudar? Não podemos melhorar o que Jesus fez. Vamos ter como objetivo fazê-lo tão próximo quanto possível, como ele fez. E então chegamos a Lucas capítulo 10, onde ele enviou os 70 para preparar o caminho diante dele. Versículo 1. Depois dessas coisas, o Senhor enviou também outros 70 e os enviou de 2 em 2 diante de sua face, a cada cidade e lugar para onde ele mesmo estava para ir. As instruções que ele lhes deu. Mas recebemos o comentário que eles fizeram quando retornaram, porque no versículo 17 daquele capítulo diz: Então os 70 voltaram com grande alegria, dizendo: Senhor, até os demônios estão sujeitos a nós em seu nome. O que foi que mais os impressionou? O fato de terem autoridade sobre os demônios. Se você acredita no Novo Testamento, quero que diga isso comigo. Senhor, até os demônios estão sujeitos a nós em seu nome. Se você não acredita, não diga. Mas é aí que eu quero que você diga. Você está pronto? Senhor, até os demônios estão sujeitos a nós em seu nome. Amém. Tudo bem, agora chegamos ao que eles chamam de grande comissão. No final do seu ministério, quando enviara as pessoas que deveriam evangelizar o mundo inteiro, em Marcos 16, versículo 15, e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E deixe-me dizer que essa ordem nunca foi revogada. Então ele diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Deixe-me dizer que no Novo Testamento nenhuma salvação é oferecida a quem crer sem ser batizado. Você pode não encontrar um único exemplo no Novo Testamento. Você pode dizer: bem, eu creio, eu estou salvo. Bem, esse é o seu risco. Mas eu não correria esse risco, porque Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Amém. Então ele está dizendo: ouçam, estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. O primeiro dos 5 sinais é expulsar demônios. O segundo é falar em línguas, mas isso vem em segundo. Impor as mãos sobre os enfermos e a cura vem em quinto lugar. O primeiro sinal é que eles expulsarão demônios em meu nome. Por que não deveríamos fazer isso? Podemos melhorar seus métodos? Mateus 28, 20, a mesma comissão, no final daquele capítulo, e ele diz: ide fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos ensinei. Bem, entre todas as coisas que Jesus lhe ensinou, estava expulsar demônios. E ele disse: quando fizerem discípulos, ensinem-os a expulsar demônio. E quando fizerem discípulos, ensinem-os a expulsar demônios. E se a igreja tivesse obedecido, teríamos tido o mesmo processo por 19 séculos. Infelizmente, a igreja tentou melhorar e fez uma bagunça. Agora quero salientar que existem 2 reinos espirituais. E quando entramos neste ministério de lidar com demônios, os 2 reinos são revelados.
Em Mateus capítulo 12, os versículos 26 ao 28, Jesus foi acusado de expulsar demônios por ser aliado de Beelzebu, que é Satanás. Esta é a sua resposta. Se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam vossos filhos? Portanto, eles serão vossos juízes. Mas se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente o reino de Deus chegou a vós. A grande evidência desta vinda do reino de Deus é a expulsão de demônios em nome de Jesus. Veja, esta experiência traz dois reinos. A demonstração aberta ao reino das trevas, o reino dos santos, o reino da luz, o reino das trevas, e quando eles se encontram, a luz derrota as trevas. E Satanás odeia isso. Há duas coisas que ele não quer que sejam reveladas. Uma é a realidade dos demônios e a outra é que Jesus nos deu autoridade sobre os demônios, porque isso revela o choque entre os dois reinos e revela a supremacia e a vitória do reino de Jesus Cristo sobre o reino das trevas. E Satanás tem feito muito trabalho na igreja, por muitos séculos, tentando suprimir a revelação desta mensagem, porque ela revela o seu reino, o traz à luz e demonstra a sua derrota. E ele não quer isso, ele está com medo disso. Na verdade, de todos os milagres que Jesus fez, todos eles, exceto um, foram previstos no Antigo Testamento. Ressuscitando os mortos, curando os enfermos, curando multidões, provisão milagrosa. Todos eles. Há um milagre que nunca foi registrado. No Antigo Testamento, você sabe o que é isso? Expulsar demônios. É por isso que é uma marca distintiva que o reino de Deus chegou. Agora, que tipo de coisas são demônios ou espíritos malignos ou imundos? Deixe-me dizer que a Bíblia não dá um relato claro de onde eles vêm. Existem diferentes teorias. Algumas pessoas acreditam que são anjos caídos, eu não. Já lidei com tantos demônios que se comportavam de tantas maneiras que eram totalmente atípicas dos anjos. Na minha opinião, um anjo estar encerrado em um corpo humano seria uma prisão. Mas essa é apenas a minha opinião, posso estar errado. Não há revelação bíblica absoluta. Mas o Novo Testamento nos diz uma coisa sobre os demônios. Não nos diz de onde eles vêm, mas nos diz como nos livrar deles. E é isso que é o importante. Minha descrição dos demônios é de pessoas sem corpo. E é muito importante perceber que você está lutando com uma pessoa. Nos primeiros anos do meu ministério, sofri uma depressão intensa que tomava conta de mim e repousava sobre mim como uma nuvem escura e me fechava, impedindo-me de me comunicar. E eu lutei com isso, fiz tudo, orei, jejuei, me considerei morto, conheci as Escrituras e quanto mais orava, jejuava, pior ficava e não tinha remédio. E um dia eu estava lendo Isaías capítulo 60 e 61. E dizia, no lugar do espírito de peso, a vestimenta de louvor. E o Espírito Santo falou comigo e disse, esse é o seu problema. Um espírito de peso, de depressão. E quando eu soube que estava lidando com uma pessoa e não comigo mesmo, sabe, eu estava me culpando por tudo isso. Quando eu descobri que era outra pessoa, já estava a 80% do caminho para a vitória. E na verdade eu entendi por revelação que era um espírito familiar, que é um espírito que segue uma família. E percebi que o mesmo espírito havia afetado meu pai por muitos anos. Então tudo o que eu precisava era de outra escritura. Deixe-me compartilhar com você Joel 2,32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu invoquei o nome de Jesus e fui liberto. Essa coisa foi como se um aspirador de pó celestial tivesse tirado dos meus ombros e simplesmente sugado essa coisa ruim. E eu lutei com isso por anos,
até reconhecer que não era eu, era outra pessoa tentando afligir a mim. E quero que você entenda que quando perceber que está lidando com uma pessoa que não é você mesmo, você está a cerca de 80% a caminho da libertação. Agora, pelo que entendi, e deixe-me dizer que tenho lidado com demônios há mais de 30 anos, me envolvi pela primeira vez em 1963. Algumas pessoas dizem, bem, o irmão Prince em breve desistirá, ele mudará sua doutrina. Devo dizer que aos 80 anos não desisti e não mudei minha doutrina. E eu vou lhe contar uma razão, é bíblica, e número 2, funciona. Quero oferecer-lhe 3 objetivos que os demônios têm. Número 1, para atormentar e torturar. Eles são os torturadores. Número 2, para evitar que você conheça a Cristo como Salvador. E número 3, se você conhecer a Cristo como Salvador, isso o impedirá de servi-lo efetivamente. Agora temos que distinguir entre 2 coisas, que é chamado de carne e demônios ou espíritos malignos. A carne é a velha natureza carnal, que cada um de nós herdou de Adão. Todos nós somos descendentes de Adão, e Adão não gerou nenhum filho até se tornar um rebelde. E todo descendente de Adão tem em si a natureza de um rebelde, e esse é o velho homem. Agora, outra coisa com a qual lidamos são os espíritos malignos, e é importante saber com o que você está lidando, porque os remédios são completamente diferentes. Veja, eu estava lidando com um espírito imundo e tentando lidar com isso como se fosse a carne. Eu estava tentando crucificar a carne, porque esse é o remédio para a carne, mas você não pode crucificar um demônio, nem pode expulsar a carne. Você tem que saber com o que está lidando. Certa vez veio um homem até mim e disse, irmão Prince, quero que você expulse esse demônio de mim. E eu disse, qual é o seu problema? E ele começou a me contar sua dificuldade de se relacionar com sua esposa. E eu disse, acho que isso não dá para expulsar. Não é demônio, é a sua carne, você tem que crucificá-la. Portanto, precisamos saber se estamos lidando com a carne ou com um demônio. Agora, eu vou tentar dar algumas orientações. Algumas maneiras de descobrir. Veja, a mesma palavra em hebraico e grego. É a palavra para espírito, sopro e vento. E nenhum de nós já viu vento, você percebe? Todos nós sabemos que o vento é real. Por quê? Porque vimos o que ele faz. Vimos isso soprar as nuvens pelo céu, vimos as árvores se curvarem ao vento, vimos a chuva cair horizontalmente em nosso horizonte. Vimos as nuvens de poeira subindo nas ruas, vimos os chapéus das pessoas sendo retirados. Sabemos que o vento está soprando, mas como sabemos isso? Vimos o vento? Não. Vimos o que o vento faz. O mesmo acontece com os demônios. Normalmente não os vemos. Às vezes pessoas com uma revelação pessoal os veem. Mas normalmente eles não podem ser percebidos pelos sentidos humanos. Como sabemos que eles estão lá? Pelo que eles fazem. Vou lhes dar uma pequena lista das atividades características dos demônios. Número 1, eles atraem. Não há uma única pessoa aqui com mais de 6 anos de idade que não tenha em algum momento sido seduzida a fazer o mal. Muitas vezes isso vem em palavras. Você vê aquele lindo lápis dourado ali? Pegue-o. Ninguém vai saber. Se você tivesse deixado cair seu lápis, eles fariam isso com você. Qualquer coisa que chegue até você, em palavras, vem de uma pessoa. Então você sabe que a tentação vem de uma pessoa, um demônio. Número 2, eles assediam. E eu acho que dizemos em inglês assediam, porque eu sou bilíngue e eu estou tentando ajustar o meu idioma. De qualquer forma, assediar ou assediar, isso é o que eles fazem. Tenho este pequeno exemplo em mente, não se baseia diretamente em nenhuma experiência única, mas um homem empresário, ele teve um dia péssimo no escritório, deu tudo errado, o ar-condicionado quebrou, a secretária não digitou direito as cartas, e ele entrou no carro para ir para casa e teve um engarrafamento na rodovia, e passou 1 hora sentado em seu carro e toda aquela fumaça, e finalmente quando ele chega em casa, sua esposa não tinha preparado o jantar e as crianças estavam correndo e gritando. E naquele momento, como dizem na América, ele explode, perde o controle, começa a gritar e gritar.
E aquele demônio de raiva que o seguiu o dia todo aparece. E depois disso, ele é uma pessoa um pouco diferente. A partir daí, às vezes, algo acontece com ele e ele fere as pessoas que mais ama, sua esposa e filhos. E sua esposa olha para ele e vê em seus olhos o que ela nunca viu antes. Então ele fica arrependido e penitente e diz: sinto muito, não sei o que me levou a fazer isso. Mas sabemos o que o levou a fazer isso, foi o demônio de raiva. Veja, ele o assediou e no momento de fraqueza ele entrou. Então os demônios atormentam, eles são os algozes. Eles atormentam espiritualmente, com a sugestão de que Deus não te ama, que você não está realmente salvo. Essa é uma forma comum de tormento. Eles atormentam emocionalmente com medo. Eles atormentam fisicamente com tipos de coisas terríveis, como artrite e assim por diante. Eles são os algozes. E Jesus disse: ouça, se você não perdoar o seu irmão crente, Deus entregará você aos algozes. Quem são eles? Os demônios. Muitos cristãos estão nas mãos de demônios, porque se recusam a perdoar outra pessoa. Então os demônios nos obrigam, eles nos obrigam a fazer coisas que realmente não queremos fazer. E algumas das coisas que eles nos obrigam a fazer são realmente cômicas. Recebi uma carta depois de um culto de uma mulher de 25 anos e ela disse: pela primeira vez nessa semana na minha vida que me lembro, não tenho ruído às unhas. Demônio. Você poderia acreditar nisso? Eu sei que é verdade. Então os demônios escravizam. Eles fazem de vocês escravos. Veja, as pessoas podem pecar e parar de pecar se decidirem. Por exemplo, um homem pode ficar bêbado e então decidir que não vai mais beber e ele não bebe mais. Ele pecou, mas não está escravizado. Mas um alcoólatra é um homem que não consegue parar de beber e está escravizado. Agora, se você juntar, brigar e escravizar, você obterá a palavra vício. E na minha opinião pessoal, quase todo tipo de vício é demoníaco. E há muitos vícios respeitáveis, alguns muito irrespeitáveis, outros respeitáveis. Mas, se você é viciado, você tem um problema. Seu problema, acho que em 90% dos casos, nos casos é um demônio. Os demônios contaminam, eles nos fazem sentir sujos e impuros. Eles projetam imagens, pensamentos e palavras malignas e impuras em nossas mentes. Eu conversei várias vezes com pessoas que disseram: justamente quando eu me aproximei do Senhor, quando realmente quero adorá-lo, essas coisas horríveis vêm à minha mente. E eu disse: você pode ter certeza que é um demônio. Qualquer coisa que queira impedir você de adorar a Deus é um demônio. Então os demônios enganam. Eles estão por trás de todas as formas de engano religioso. Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 4 que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, isto é, os cristãos que dão ouvidos a espíritos enganadores e às doutrinas de demônios. E acreditem, meus queridos irmãos e irmãs, existem muitos espíritos enganadores diferentes, com doutrinas que são demoníacas, e eles estão muito mais próximos de todos nós. Finalmente, os demônios tornam as pessoas fracas ou doentes, ou cansadas, ou as matam. Uma vez lidei com uma mulher, esta é uma situação notável. Aconteceu. 72 demônios diferentes saíram dela. Ela era uma mulher respeitável, era uma enfermeira registrada, era carismática pentecostal, mas tinha 72 demônios. Não os contei, mas havia uma mulher anotando os nomes. E no meio disso durou 5 horas. E ela disse: eu estou cansada, não aguento mais, não aguento mais. E eu pensei: bem, pobre mulher, ela realmente está cansada. Então o Senhor me mostrou: essa não é a mulher, é o demônio. Eu disse: espírito de cansaço, saia dessa mulher.
E ele disse, não a mulher, ele disse, isso mesmo, ela está sempre cansada, ela está cansada quando se levanta, ela está cansada quando vai para a cama, ela está cansada demais para ler a Bíblia, cansada demais para orar. Quando aquele espírito saiu dela, ela não estava mais cansada. Terminamos a libertação. Demônios fazem você dormir. Há um espírito de sono, mencionado no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Você já pensou que pode ficar sentado até 2 horas assistindo algo que provavelmente não deveria assistir na televisão, mas se decidir ler a Bíblia, você vai dormir em 10 minutos? É isso mesmo, isso não é natural. Há algo ali que não se importa em você assistir televisão. Na verdade, provavelmente quer que você assista, mas se importa em você ler a Bíblia ou orar. Tudo bem, essas são algumas atividades de demônios. Agora, as principais áreas em que atuam. Eu tenho de dar isso de uma forma muito condensada. Você entende? Estou escrevendo um livro sobre isso. Por favor, ore por mim. Não é um livro fácil de escrever. Eu descobri cerca de 10 tipos diferentes de espíritos ou demônios mencionados no Antigo Testamento e cerca de 20 no Novo Testamento. São 30. Mas isso é apenas uma pequena amostra, existem centenas de tipos diferentes de demônios. A primeira área que afetam, acredito, são as emoções e as atitudes. E por trás de cada emoção e atitude negativa, existe um demônio correspondente. Isso não significa que você tem um demônio, mas significa que o demônio está tentando pegar você. Por exemplo, você pode ficar com raiva e não é um demônio. É só você. É sua carne, mas você fica com raiva e não consegue se controlar. E fica com raiva quando não quer ficar com raiva. Isso é um demônio. Deixe-me dar uma lista de alguns nomes mais comuns com os quais lidei. E outra coisa sobre os demônios é que eles operam em gangues. Quando um entra, abre a porta para o próximo. E se você encontrar certos demônios, você sempre poderá encontrar seus amigos. Vamos com mais um. Orgulho. Rebelião quase sempre segue o orgulho. E depois a feitiçaria ou o ocultismo. Porque 1 Samuel 15, versículo 23 diz: a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Onde quer que você encontre rebelião, encontrará feitiçaria. Um grande exemplo histórico disso são os jovens dos Estados Unidos da década de 60. Quase uma geração inteira entrou em rebelião e quase todos eles terminaram no ocultismo. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Agora agradeço a Deus por ter visto muitos deles gloriosamente salvos e libertos, mas aprendi a lição. Então, um dos espíritos mais comuns é o espírito do medo. Paulo diz, Deus não nos deu um espírito de medo. Então isso não vem de Deus. Mas o medo é algo a que facilmente todos nós cedemos. E é seguido por outras coisas como rejeição. Um dos problemas emocionais mais comuns na igreja e no mundo hoje é a rejeição. É uma sensação de me sentir indigno, indesejado. Ninguém realmente me ama, estou do outro lado de fora olhando para dentro. E eu diria, em minha observação, que pelo menos 20% dos cristãos professos hoje que conheci precisam de libertação da rejeição. Na verdade, é por causa da ruptura da família, porque o que dá segurança ao filho é o amor e o carinho do pai. E onde falta isso, tem algo que grita, não sei quem eu sou. Não me sinto seguro. Não sei se as pessoas realmente me amam. Quero lhe dizer uma coisa, Jesus realmente ama você. Mas o diabo fará o possível para convencê-lo de que isso é verdade para todos os outros, mas não para você. Isso está certo? Tudo bem, depois outro comum. E aqui tem uma legião inteira na ordem em que geralmente entram: ressentimento, falta de perdão, raiva, ódio, violência e assassinato. E se a legião for até o fim, haverá assassinato.
Agora lembre-se, assassinato não significa que você cometeu assassinato. Ele vem para fazer você cometer assassinato. E a Bíblia diz que quem odeia seu irmão é um assassino. Não será um assassino, mas é um assassino. E aí é o contrário. Algumas pessoas reagem, o que podemos dizer, agressivamente. Algumas pessoas reagem passivamente. Eu não aguento mais. E assim obtemos uma pequena lista. Decepção. Isso é um espírito poderoso, decepção. Se você teve uma decepção séria em sua vida, precisa verificar se um espírito de decepção entrou em você. Decepção, solidão, ninguém me ama, estou sozinho, miséria, depressão, autodestruição ou suicídio. Você já percebeu em nossa cultura contemporânea quão poderosas são as forças de autodestruição? Pessoas se destruindo deliberadamente. Isso é apenas um pequeno vislumbre. Eu poderia falar por 2 horas sobre cada área, sobre tudo. A próxima área é a mente. Acho que a mente é o maior campo de batalha do mundo hoje. Muito maior do que o que está acontecendo na Iugoslávia ou no Oriente Médio, ela acontece na mente das pessoas. E Satanás tem muitos demônios com os quais ataca a mente. Número 1, incredulidade. Vamos renunciar à incredulidade agora mesmo, todos nós juntos? Senhor, renunciamos à incredulidade. Diga isso. Renunciamos à incredulidade. Somos crentes. A descrença não tem lugar em nós. Isso é maravilhoso. Tudo bem, então a dúvida. A dúvida é um demônio mental. Tive uma experiência muito interessante. Anos atrás, um jovem estudante de teologia, eu acho em Yale, uma das maiores universidades americanas, ouviu falar do meu ministério de libertação e se interessou. Então ele veio para um acampamento onde eu estava ministrando, mas antes de ele vir, ele já se decidiu. Ninguém vai me mudar. Vou sair daquele acampamento do mesmo jeito que vim. Então ele veio, observou, viu o que aconteceu e foi fiel à sua determinação. Ele saiu do mesmo jeito que veio, mas no avião, na volta, ele teve uma dor de cabeça tão terrível que achou que ia morrer. E começou a clamar a Deus, e Deus lhe mostrou que era um espírito de dúvida. E Deus lhe mostrou quando isso entrou nele. Um dos seus colegas estudantes lhe disse: Christopher, você realmente acredita que Jesus Cristo alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes? E ele deu uma resposta de compromisso. Bem, quer isso realmente tenha acontecido ou não, isso não afeta minha fé em Jesus, que está vivo. Ele percebeu que foi aí que o espírito de dúvida entrou nele. Bem, enquanto ele chorava no Senhor, ele sentiu isso deixá-lo pelo ouvido esquerdo. Sentado ao lado dele no avião estava uma mulher que ele nunca conhecera antes na vida, que não sabia o nome dela. Ele virou-se para ela e disse: acredito que Jesus Cristo alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Essa é a maneira de cancelar uma afirmação errada, fazer a afirmação certa. Depois há o compromisso, que é outro demônio mental. Um ministro do que eles chamavam de maior na denominação veio até mim uma vez para aconselhamento. Depois de ouvi-lo por um tempo, eu disse: sabe, acho que seu problema é compromisso. E ele disse: isso mesmo, disse ele, lutei com compromisso durante toda a minha vida. Ele era um homem muito quieto e bem educado, mas quando me deparei com esse espírito, ele se tornou violento, jogou do outro lado do meu escritório e eu pensei que não podia acreditar que o compromisso pudesse ser um espírito tão poderoso. Depois, o esquecimento. Penso em uma mulher que lhe dei uma vez para libertá-la do espírito de esquecimento. E o espírito disse: não posso sair. Se eu sair, ela memorizará todas aquelas escrituras. Saiu e ela memorizou as escrituras. Depois, confusão, um espírito muito comum. Tormento, acho que já falei sobre isso, atormentando você com mentiras, com insinuações, com negações da palavra de Deus. E insanidade. E me surpreendeu a quantidade de cristãos que lutam secretamente contra o medo de enlouquecer.
O diabo diz algo assim: bem, você sabe, sua tia acabou em uma instituição mental, seu primo também, e você será o próximo. E eles podem passar a vida lutando contra o medo da insanidade. É um demônio, e um demônio horrível. Outra área muito importante é a língua. Existem vários demônios que afetam a língua. Mentir, algumas pessoas são mentirosas compulsivas. Não sabem quando estão mentindo, porque outro espírito tomou conta deles. Amaldiçoando, blasfemando, fui liberto desses 2 demônios quando fui salvo. Eu não conseguia falar 5 frases sem amaldiçoar e blasfemar. E quando fui salvo e todos esses demônios saíram de mim, na manhã seguinte, lá não houve xingamento, não houve blasfêmia. Eu não desisti, isso me desistiu. Depois tem os 2 que são os demônios que vão à igreja, fofocas e críticas. Eu estava uma vez em uma reunião e uma mulher veio e eu disse: você tem o espírito de crítica. Eu ordenei que isso saísse dela e ela começou a tossir e outras 3 ao redor começaram a tossir ao mesmo tempo. Eu disse: eu conheço o problema nesta igreja. Depois tem o assunto que ninguém fala na igreja, que é o sexo. Deixe-me dizer que sexo não é mal, é bom. Tenha isso claramente em mente. Deus criou o homem sexual e depois que o criou, ele viu que tudo o que ele fez era bom, inclusive o sexo. No entanto, o sexo é tão poderoso que, se o diabo conseguir entrar, ele terá uma forma importante de influenciar a vida da pessoa. Aqui estão alguns dos nomes, eles são muito óbvios. Fornicação, e você pode chamar isso de sexo antes do casamento, mas ainda é um demônio. Adultério. Penso em uma mulher com quem Lídia e eu lidamos anos atrás. Ela era membro de, digamos, uma igreja episcopal, ela era professora de escola dominical, tinha um desejo real por Deus, mas ela nos disse que 2 vezes ela cometeu adultério. E tive a impressão de que ela realmente odiou. Ela não queria fazer isso. Então, conversando com ela, descobri que quando ela foi concebida, seu pai vivia em adultério. E o resultado foi que ela nasceu com um espírito de adultério dentro dela. Ela reconheceu e então disse: você acha que tenho que contar ao meu marido? E eu disse: a decisão é sua, não minha. Mas se vocês querem a verdadeira bênção de Deus sobre seu casamento, vocês têm que ser honestos um com o outro. Ela disse: ele é um boina verde. Não acho que vocês saibam disso. Acho que chamam isso de força especial. Vocês sabem, esses soldados especializados. Eles sempre carregam uma arma. E eu disse: a decisão é sua. E não ouvimos mais nada por um tempo. Então ouvimos que ela disse ao marido. Ele a perdoou e o casamento deles estava melhor do que nunca. Mas se você vê, ela era totalmente inocente de certa forma. E é por isso que a libertação é tão importante, porque muitas pessoas que são inocentes sofrem. Seu sofrimento é o resultado dos pecados dos outros. Precisamos oferecer-lhes libertação. Depois, a masturbação. Algumas pessoas dizem que a masturbação é natural. Não acredito nisso, mas não estou muito preocupado com isso. Deixa eu te contar uma coisa. Se você tem um problema com a masturbação e não consegue superá-la, você se odeia por fazer isso. Mas continua fazendo isso, é um demônio. E posso dizer sem exagero, já vi centenas de pessoas libertadas de espírito de masturbação. E deixa eu te dizer agora para não te envergonhar depois. Geralmente sai por entre os dedos. E muitas pessoas me dizem: irmão Prince, não sei o que há de errado comigo. Meus dedos estão ficando rígidos, estão ficando dormentes. Estão curvados para trás, estão formigando. Eu digo: posso lhe contar o seu problema, é a masturbação. Ouça, é um espírito muito teimoso. Então, se você quiser retirá-lo, você precisa estar determinado. Sacuda-o dos dedos, continue até que não esteja mais lá. E implore o sangue de Jesus contra isso. Agora, se você está feliz se masturbando, não deixe que eu estrague sua felicidade. Mas se você é escravo disso, como milhões de pessoas são, então quero lhe dizer que você pode ser libertado. E chegamos ao ponto em que isso vai acontecer. Agora, vou convidar Dom e Inca para ficarem comigo e com minha esposa, porque gosto de apoio neste momento.
Então aqueles de vocês, e a decisão é inteiramente sua, aqueles de vocês que sentem que precisam de libertação de um espírito maligno e querem ser libertos aqui nesta noite, quero que se levantem. Então eu os guiarei a uma oração. Se você que sente que precisa de libertação, não fique envergonhado, levante-se. Tudo bem, agora vou pedir que você faça esta oração. Senhor Jesus, eu acredito que o Senhor é o Filho de Deus e o único caminho para Deus. Que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos. Agora confesso a Ti todos os pecados dos quais me tornei consciente e os pecados cometidos pelos meus antepassados. Agora espere um pouco e seja o mais minucioso possível. Confesse qualquer coisa específica que o Espírito Santo traga à sua mente em silêncio. Você não precisa falar com ninguém. Não conte a ninguém. Tudo bem, agora vamos em frente. A próxima coisa é o arrependimento. Senhor, me arrependo de todos os pecados que cometi. Eu os rejeito e me afasto deles. Recorro a Ti, Senhor Jesus, em busca de misericórdia e perdão. Se eu estiver me envolvido com o ocultismo, eu me arrependo e renuncio a isso e me separo disso através do sangue de Jesus. Se eu tiver objetos ocultos em minha posse, comprometo-me a me livrar deles. Agora o próximo é perdoar outras pessoas. Senhor, eu perdoo qualquer pessoa que já me prejudicou e me ofendeu. Eu os perdoo assim como quero que o Senhor me perdoe. Agora pare um pouco e nomeie as pessoas que você precisa perdoar. E o nome mais difícil é aquele que você mais precisa dizer. Tudo bem, vamos continuar. Senhor, com o melhor da minha capacidade, atendi às suas condições. E agora reivindico sua promessa. Quem invocar o nome do Senhor será libertado. Estou clamando ao Senhor agora. Em nome do Senhor Jesus, livra-me de todos os espíritos malignos. Eu os rejeito. Eles não são meus amigos, eles são meus inimigos. Eu ordeno que eles se afastem de mim agora. Em nome de Jesus. Agora você deixa eles irem, eu vou mandar eles irem. Não continuem orando, livrem-se deles. Agora, em nome de Jesus Cristo, sob a autoridade da liderança desta conferência, venho contra todo o espírito maligno que foi renunciado em nome de Jesus. Eu ordeno que você saia, solte-os, vá embora deles, em nome de Jesus. Deixe-os ir, deixe-os ir. Você foi derrotado pelo sangue de Jesus, você foi derrotado pelo sangue de Jesus. Jesus Cristo é o Senhor desta igreja, desta reunião. Você tem que obedecer à palavra de Deus. Você tem que obedecer aos servos de Deus. Estamos contra você, Satanás, em nome de Jesus. Todos os seus demônios, vocês têm que ir, em nome de Jesus. Agora vou lidar com categorias específicas. Vou começar pelo ocultismo. Por todas as formas de bruxaria, se não saiu, deixe ir agora.
Agora, em nome de Jesus, vamos contra todos os espíritos ocultos, toda forma de bruxaria, feitiçaria, adivinhação. Saiam em nome de Jesus. Saiam em nome de Jesus. Saia, saia. Em nome de Jesus. Você se curva diante do nome de Jesus. Saia dessas pessoas. Saia, saia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está certo? Está certo, você tem que ir. Você tem que ir. Você tem que ir. Jesus derrotou você quando morreu, derramou seu sangue e ressuscitou dos mortos. Satanás, você está sujeito a nós. Em nome de Jesus, todo espírito de bruxaria, adivinhação, feitiçaria, em nome de Jesus, saiam. Vá, liberte, saia dessas pessoas. Todo espírito de religião falsa, em nome de Jesus, você tem que sair. Você tem que sair. No nome de Jesus, isso mesmo. Então, rebelião. Há muitos de vocês jovens aqui esta noite que têm um espírito de rebelião. Saiam, afastem-se deles, em nome de Jesus. Amém. Agora todo o espírito de medo. Diga isto, Deus não me deu um espírito de medo. Renuncio a qualquer espírito de medo. E eu ordeno que vá embora. Em nome de Jesus. Deixe para lá. Vá embora. Saia em nome de Jesus. Todos vocês saiam. Saiam! 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 Isso mesmo! Rejeite-os! 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 Não é seu amigo! Todo espírito de tristeza! Saia! Em nome de Jesus! Todo espírito de solidão, depressão, rejeição, saia! Todo espírito suicida, saia! Agora quero que você diga que não morrerei, mas viverei e declararei as obras do Senhor. Você pode dizer, não morrerei, mas viverei e declararei as obras do Senhor. Agora todo o espírito de morte saia! Vá embora dessas pessoas! Solte-os em nome de Jesus! Solte-os em nome de Jesus! Solte-os todo o espírito de morte! Amém! Saia! Saia em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Destruição! Autodestruição! Saia! Em nome de Jesus! Isso mesmo, saia! Você não destruirá o povo de Deus! Eles são propriedade de Deus. Você tem que sair e se afastar deles. Amém? Agora vamos lidar com o ressentimento e todos os que o acompanham. Todo o espírito de ressentimento saia! Todo o espírito de ressentimento saia em nome de Jesus. Liberte essas pessoas. Saia delas em nome de Jesus. Falta de perdão, raiva, ódio, violência e assassinato vem à tona. Saia em nome de Jesus. O espírito assassino se curva diante do nome de Jesus. Sai, sai, sai deles em nome de Jesus. Sai, sai, sai. Alguns de vocês precisam dizer várias vezes para si mesmos, não morrerei, mas viverei e declararei as obras do Senhor. Diga isso a si mesmo. Seja determinado. Agora, se houver alguma mulher aqui que deliberadamente tenha feito um aborto,
Para ter o parto, você tem que confessar isso como assassinato. E você será libertada do espírito de assassinato e de morte. Se você confessar isso a Deus, você não precisa confessar isso para nós. Você pode ser liberta. Agora, Senhor, vamos contra os espíritos assassinos que fizeram com que as mulheres assassinassem seus próprios bebês. Em nome de Jesus, saiam deste lugar. Saia deste lugar. Nós não temos acordos com você. Não lhes damos espaço. Não te oferecemos misericórdia. Você tem que ir. Vá em nome de Jesus. Agora vamos lidar com as emoções negativas. Decepção, qualquer espírito de decepção aqui, quebramos seu domínio sobre o povo de Deus em nome de Jesus. Solidão, miséria, depressão, autodestruição, sai! Principalmente a depressão, sai depressão! Solte-os em nome de Jesus, solte-os em nome de Jesus. Há muitos espíritos de depressão aqui esta noite. Fora! Vá! Embora! Em nome de Jesus! Liberta o povo de Deus. Tudo bem? Vamos lidar com aqueles que afetam a mente. Senhor, nos levantamos contra esses espíritos que atormentam a mente, incredulidade, dúvida, transigência, esquecimento, confusão, tormento e insanidade. Insanidade, sai agora! Fora! Sai agora! Amém! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Vou lutar contra a insanidade novamente. Isso mesmo, todo o espírito de insanidade sai agora! Agora Deus me mostrou que há uma bruxa aqui esta noite. Não vou apontar você, mas esta é a sua última oportunidade. Se você não renunciar ao seu ofício de bruxa, esta noite você perecerá para sempre no inferno. Fora! Em nome de Jesus! Fora! 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 Amém. Amém. Tudo bem, vamos cuidar da língua. Todo espírito mentiroso saia. Não só aqueles que te fazem mentir, mas aqueles que mentem para você. Dizem que Deus não te ama, você não pode ser curado, não há esperança para você. Esses são espíritos mentirosos. Renuncieis em o nome de Jesus. Todo espírito que finge doença e diz às pessoas curadas que elas ainda não estão curadas. Vocês saiam em nome de Jesus. Liberte, vá embora em nome de Jesus. Todo espírito de maldição e blasfêmia, saiam em nome de Jesus. E todo espírito de fofoca e crítica que frequenta a igreja, saiam! Humilhe-se e reconheça que você é um fofoqueiro. Você é um fofoqueiro. Deus odeia contar histórias. Não há um lugar para você no céu, a menos que você renuncie e seja libertado agora. Deus odeia aqueles que semeiam discórdias entre irmãos. Você precisa se arrepender. Você é muito religioso, mas também é muito perverso. Muito bem, chegamos à área sobre a qual ninguém fala: sexo.
Tudo bem, continuamos com o nosso momento aqui. E antes de tudo, vamos começar com a masturbação. Todo o espírito de masturbação, em nome de Jesus, saia dessas pessoas. Solte-as, saia dos dedos delas, saia de suas mãos, solte-as de seus órgãos genitais, em nome de Jesus. Sai fora, em o nome de Jesus. Não resista, não resista. Se estiver nos seus dedos, sacuda, solte, isso mesmo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você tem que odiar isso, não é seu amigo, é seu inimigo, isso mesmo, tire isso. Deixe ir em nome de Jesus, através do sangue de Jesus, seja determinado, seja absolutamente determinado. Você não vai tolerar mais isso. Não tem lugar em você. Seu corpo foi redimido pelo sangue de Jesus. E então chegamos aos outros pecados. Fornicação, adultério, fora! Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não há lugar no céu para fornicadores e adúlteros. Todo o espírito de homossexualidade, saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus, saia. Vá embora, vá embora, vá embora. Amém. 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 Todo o espírito da pornografia. Agora, há vários aqui esta noite que estão presos e escravizados pela pornografia. Renunciem a ela, deixem-na ir de vocês. O que você faz em segredo, Deus vê. Não há segredos para Deus. Alguns de vocês são frequentadores de igreja, mas são espectadores de pornografia. Renunciem a isso. Renuncie a isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vamos reservar alguns momentos para agradecer a Deus pelo que Ele fez. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.